This call is now being recorded. Bom dia a todos, aqui é o professor Maicon Guedes, professor do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, campus Januária, neste momento fazendo a gravação do fórum referente à semana 4, trataremos dos conceitos de lentes, também globo ocular e dos instrumentos ópticos. Nesse momento estou dando aula para as turmas do primeiro ano A, B e C do curso técnico integrado, de agropecuária integrado ao ensino médio. Vamos lá então, dar início, deixa eu compartilhar aqui a minha tela e nós vamos dar início então à aula de hoje. Então trataremos, sobre o nosso tema principal, é o conceito das lentes esféricas. Quando a gente fala de lente esférica, a primeira coisa que vem na nossa mente, é o conceito dos óculos. Então, o conceito de lentes, como foi dito no início da aula de ontem, que infelizmente nós não conseguimos gravar por problemas técnicos, de internet, as lentes esféricas já são conhecidas, há bastante tempo. Obviamente, no começo, elas não eram utilizadas como óculos, eram utilizadas, na verdade, como lentes para raios convergentes, O próprio, se eu não me engano, não foi Galileu, não, foi aquele que gritava Eureka, esqueci o nome dele. Diz a história, reza a lenda, que ele, com uma quantidade de lentes esféricas lá, conseguiu projetar, um raio luminoso numas caravelas que iam chegando lá para atacar a cidade, e ele conseguiu queimar, então, essas caravelas. Posteriormente, a utilidade das lentes, foi difundida, e aí, então, ela passou a integrar esse campo aí da questão dos óculos, mas a gente sabe que a utilidade das lentes não se restringe apenas a óculos, e sim também aos instrumentos ópticos do nosso dia a dia, como telescópios, como câmeras e por aí vai. A gama de recursos é bastante extenso. Vamos então à introdução. Diz o seguinte: lentes esféricas são sistemas ópticos capazes de promover a refração da luz visível. Quando a pessoa tem um problema óptico, seja miopia, que é a dificuldade para enxergar de longe, ou hipermetropia, que é a dificuldade para enxergar de perto, além de outras, como astigmatismo, vista cansada, catarata e muitas outras. Algumas dessas doenças podem ser tratadas com uma simples lente de contato ou a utilização do óculos. Por quê? Quando a luz passa de um meio para outro, ela vai sofrer refração, que é o desvio deste raio de luz. E aí nós temos uma parte no fundo do olho, que nós trataremos um pouco mais aprofundado ao longo da nossa aula, que é o local, lá é a retina, o local onde esses raios têm que incidir, e a partir de então, esses raios que eram luminosos são convertidos em impulsos elétricos, e aí então eles vão ser enviados para o nosso cérebro e convertidos em imagens. E aí, continuando, diz o seguinte: são formadas, essas lentes, esses sistemas ópticos, são formados por meios ópticos homogêneos e transparentes, que também podem ser chamados de dióptros esféricos. Dividem-se em lentes côncavas e convexas, que são, respectivamente, lentes de bordas largas, e lentes de bordas finas, que são delgadas e espessas. O índice de refração e a geometria das lentes esféricas alteram a direção de propagação dos raios de luz. O capitão está querendo dar aula aqui também. E aí, capitão? Cachorrinho aí. Aí é o comedor de bolo. Dessa forma, elas são capazes de produzir imagens, tanto virtuais como reais, ou seja, virtuais formadas atrás do espelho, reais formadas na frente do espelho, ou no caso aqui, nós estamos tratando mais especificamente das lentes. Além disso, a capacidade de uma lente defletir é diferente de refletir, tá bom, gente? Os raios de luz é chamada de divergência ou dioptria, propriedade popularmente conhecida como grau da lente. A pessoa, quando fala que ela está com um problema, ela fala: meu óculos, o médico aumentou lá mais 0,25, então estou com 1,75 de grau. Isso aí é chamado de vergência ou dioptria. Nós vamos nessa aula aprender, sobre vergência, dioptria e também sobre o cálculo desta situação, tá bom? E aí, quando a gente fala da questão da ciência das lentes, a gente vai dividir a lente em duas categorias: as lentes de bordas finas e as lentes de bordas espessas,
que são as delgadas, né, e as espessas. Então, nós vamos ter aqui uma lente bicôncava, porque nós temos duas áreas em que são côncavas, então ela é bicôncava. Aqui nós temos côncavo e plano, então é uma lente plano-convexa. Aqui é côncavo-convexa, aqui é bicôncava, aqui é plano-côncava e aqui é convexo-côncavo. Para a gente diferenciar as lentes, a gente vai olhar da seguinte situação: você olha no extremo da lente e também no meio da lente. Observe que as lentes convergentes, olha aqui, ó, as lentes que têm bordas delgados são chamadas de convergentes. Então, as que têm as bordas finas, elas são chamadas de lentes convergentes. Os raios de luz vão convergir para o mesmo ponto. Já as lentes que são espessas, né, e são divergentes, o raio de luz que incide nessa lente, ela vai divergir para outros pontos. Então, essa é a principal forma de você detectar, definir o tipo da lente, se ela é uma lente convergente ou divergente. Lembrando, bordas finas convergente, borda espessa, ela vai ser, então, uma lente divergente. Aqui eu copiei a mesma coisa. Aí vamos falar, então, dos elementos das lentes esféricas. Mais uma vez, só relembrando a vocês, pessoal, que se tiver alguma necessidade aí, basta vocês abrirem, então, o microfone de vocês, tá bom? Então, nós vamos, então, tratar agora dos elementos da lente, né? Então, para definir os elementos de uma lente esférica, nós vamos basear numa lente biconvexa. Observe que uma lente biconvexa, ela vai ter, então, duas faces em que a reflexão é feita na face externa. Então, isso aqui é uma lente biconvexa. E aí ele diz o seguinte: denomina-se face 1 aquela que o raio de luz incide, e a face 2 o lado em que ela vai emergir, de onde ela vai sair. Então, neste caso principal aqui, ele está mostrando o raio de luz emergindo da esquerda para a direita, aliás, incidindo da esquerda para a direita e emergindo, ou seja, saindo, né? Então, aqui vai ser a face 1, e aqui vai ser a face 2. Poderia ser o contrário? Sim. O raio poderia incidir da direita para a esquerda. Aqui, nesse caso, seria, então, a face 1 e emergir deste outro lado. Portanto, aqui seria, então, a nossa face 2, tá bom? E aí tem mais outra informação. Ele diz o seguinte: o centro de curvatura de uma calota esférica que contém face 1 são centro de curvatura C1 e raio R1. Então, nós vamos ter o centro de curvatura C1, o raio, né? O centro de curvatura C1, o raio, né? Aqui é o centro dela, o foco, R1, e aqui é o vértice, tá bom? Neste caso aqui, C2, R2 e V1, porque isso aqui faz parte do lado de cá, né? E ele diz: as retas S que contém o centro de curvatura 1 e 2 é o eixo principal da lente. A interseção de S a gente chama de vértice, tá bom? Então, só para que vocês conheçam os elementos. Aqui nós temos o eixo principal, o centro de curvatura dos dois lados, os dois raios e os dois vértices desta lente. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida até o momento? Tranquilo, então, né? Quando vocês não falam nada é porque tá tranquilo. Então, vamos lá para o próximo. Condições de estigmatismo. Gente, nas aulas de espelhos esféricos, nós falamos sobre as condições de estigmatismo. O que é uma condição de estigmatismo ou estigmata? É quando você tem nitidez. Observe que quando a pessoa tem um defeito visual, ela enxerga embaçado. Então, quando a gente tem uma condição de estigmatismo ou condições de nitidez de Gauss, a gente precisa ter raios paralelos, um ângulo de abertura desses espelhos menor do que 10 graus, tá? Os raios têm que ser paralelos e próximos do centro de curvatura. Agora nós vamos utilizar essas mesmas condições, só que para lentes, porque se nós tivermos lentes que não obedeçam essas condições de estigmatismo, a pessoa vai colocar o óculos, né, ou uma lente, e ela não vai ter o mesmo resultado de uma lente que obedece às condições de estigmatismo. Existe? Sim, é lógico, tem isso, a gente sabe, a gente vai num camelô aí, tem 1001 óculos aí que não respeitam nada disso, então você acaba prejudicando a sua visão, tá bom? Muito cuidado com isso também, pessoal. Então vamos lá ver essas condições, ó.
Para analisar as condições de estigmatismo das lentes, vamos observar a figura 8.7, A e B. Então, nós temos aqui, ó, uma lente biconvexa, tá? Aqui é biconvexa? Sim ou não? Para ser É, tem um biconvexa, pontinhos? Não. Por que não, Eduardo? Ou Otávio? Olha a borda dela. Borda grossa, né? Olha aqui, borda fina e borda grossa, tá? Então, são ambas as lentes, são biconvexas, né? Só que uma é delgada e a outra é espessa. Aí você vai ter a condição de que uma vai ser convergente e a outra vai ser divergente. Agora a gente tem que analisar uma coisa. Pensa comigo. Essa lente, segundo a visão de vocês, ela vai ser então uma lente espessa, né? Vai ser uma lente divergente. Mas olha aqui, ó. Essa que tem a borda fina, os raios emergem de um ponto e convergem para o mesmo ponto. Na outra situação B, os raios emergem de um ponto e convergem para o mesmo ponto. Se ela converge para o mesmo ponto, vocês concordam que ambas as lentes são lentes espessas e são biconvexas? Eu acho que sim. Sim, por quê? Aqui foi um corte na imagem, né? Aqui foi um corte na imagem. A gente pode traduzir dessa forma. Vamos continuar aqui para ver. Do ponto objeto P, nós já estudamos isso na aula anterior. Aqui, ó, ponto objeto, ponto imagem, tá? Do ponto objeto P, emergem raios de luz que atravessam a lente L, aqui a lente L, e convergem, formando inúmeros pontos imagens, além do ponto imagem P'. Ixi, é no vizinho, né? É no vizinho, né? Veja os pontos no retângulo verde claro. Isso ocorre sempre que a lente é muito espessa. Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir ou o barulho está atrapalhando muito? Eu escuto. Não entendi. Ainda escuto. Ah, então beleza. Então vamos continuar. Ele diz o seguinte, ó, olha para vocês verem que eles vão para o mesmo, convergem para o mesmo ponto. Isto vai ocorrer sempre que a lente é muito espessa e os raios incidentes afastados do eixo principal. Então, o fato de ser espesso ou delgado, que é mais fino, a gente não olha, não é no extremo, não, gente. A gente olha sempre no centro da lente. Observe que essa lente ela é mais espessa. Essa lente ela é mais espessa. Se a lente fosse fina, ou seja, delgada, aliás, aqui é delgada, né? Nas pontas. Aqui ela é espessa. Então a gente tem que observar isso aí. Se ela é mais espessa, vão ser lentes convergentes. Se ela é mais fina, no centro dela, nós vamos ter lentes divergentes. E aí ele diz o seguinte, ó. Note na figura 8.7b que, eliminando os raios de luz acima e abaixo do retângulo verde escuro, desaparecem os pontos em imagem que estavam no retângulo verde claro. A lente tornou-se estigmata. Olha aqui, ó. Ele está falando desses pontos aqui em cima, ó. Por quê? Observe que nesses pontos, os raios de luz, eles incidiam, né? Convergiam para outros pontos. A partir do momento que foi tirado as bordas da lente, ela continua sendo uma lente biconvexa, né? Bicôncava, desculpe, uma lente bicôncava, e ela está, então, convergindo para o mesmo ponto. Então, a diferença dela ser... Oh, misericórdia. Gente, perdão mais uma vez. Convexo, tá? Lado de fora. Côncavo é quando é do lado de dentro. O barulho ele me tira a atenção. Então, nós temos duas lentes bicôncavas e a condição de estigmatismo se dá quando? Quando os raios que vão emergir, né? Quando eles emergem, eles vão convergir para o mesmo ponto. Agora, olha aqui, ó. Aqui é o raio incidente, aqui é o raio emergente e aqui é o raio convergente. Nesse ponto, ele está saindo, né? Incidente. Daqui ele está emergindo, saindo. E aqui ele está convergindo, chegando, tá bom? Tenha a noção correta dessas nomenclaturas.
Assim como nos espelhos esféricos, o estigmatismo das lentes é essencial, ou as imagens não serão nítidas. Por isso, nos restringiremos às condições em que uma lente pode ser considerada estigmata, ou seja, condições de estigmatismo de Gauss, ou como nós mesmos dizemos, né, condições de nitidez de Gauss. Ponto 1. As lentes devem ser delgadas, ou seja, devem ter espessura desprezível em relação às distâncias ou às abscissas consideradas, ou seja, no eixo X, que é o eixo das abscissas. E 2. Os raios incidentes devem ser paraxiais. Paraxiais significa paralelos, ou seja, deve ter pequena inclinação em relação ao eixo principal. Se a inclinação é bem pequena, eles são praticamente paralelos. Aí por que não usa a palavra paralelo? Porque ele não está completamente paralelo, formando aí um ângulo de 0 graus. Eles são paraxiais, ou seja, um pouco inclinados. Então, as condições de estigmatismo de Gauss permitem representação simbólica das lentes delgadas. Quando a lente esférica for representada dessa forma, a primeira condição de estigmatismo está sendo obedecida. Dúvida, pessoal? Olha, vocês têm que lembrar uma coisa. Quem não estuda com antecedência acaba se deparando com muita informação e fica perdido. A pessoa que estuda com antecedência, chega na hora da aula, ela já tem as dúvidas anotadas e tira grande parte das dúvidas. E aí, vocês querem fazer alguma pergunta? Vamos seguir, então. Deixa eu colocar aqui no ponto. Gente, lembrando, eu não me importo de responder dúvida não, tá? Eu só falo se vocês fizerem da maneira correta, fica mais fácil para a gente trabalhar. Continuando, ele diz o seguinte, ó, aqui nós vamos falar agora sobre centro óptico. Nós estávamos falando no item 4 sobre condições de estigmatismo, agora vamos falar sobre centro óptico e o foco das lentes. Então, olha aqui para vocês verem, ó. Nós vamos ter, então, uma lente divergente e uma lente convergente, tá? Divergente e convergente. Divergente é aquela de bordas finas. Convergente é a de bordas espessas, né? Então, essa aqui é espessa. Ela vai ser convergente ou divergente? Convergente, né? Convergente, justamente. Então, isso aqui é essa representação aqui, tá bom? Então, ele fala assim, ó, toda lente tem um ponto O, tá? Ponto O, ou seja, o centro óptico. Olha aqui, ó, o centro óptico é o centro da lente. Pode pertencer ou não à lente, pelo qual qualquer raio de luz passa sem sofrer desvio. Esse ponto O é chamado de centro óptico da lente. Na figura 8.9, o raio de luz I intercepta as faces da lente e em planos tangentes a π1 e π2, olha, cadê? π1 e π2, aqui está exatamente no nosso vértice, né? As suas superfícies e paralelos entre si não sofrem desvio, apenas um pequeno deslocamento D. Olha aqui o pequeno deslocamento, que nas condições de Gauss é desprezível. E como se esse raio... Quais são as condições de Gauss? Nós vimos anteriormente, né? E, primeiro, tem que ter a bordinha muito fina. Outra coisa, tem que ser raios paraxiais. E aí eles atravessam uma lâmina de faces paralelas, que é de faixa amarela. Tá aqui, ó. Essa lâmina de face paralela é a interseção entre os dois meios. Nós estudamos isso na aula anterior também. Quem tiver com dúvida, vai lá no nosso canal lá, que tem a última aula, ou lá no Classroom. Assim, pode-se considerar que esse raio de luz seja uma única reta que cruza o eixo principal S, no centro óptico O da lente, tal que o centro óptico, né, nós temos aqui V1 e V2. A definição de foco de lente é a mesma de espelhos esféricos. A diferença é que o espelho só tem um foco. A lente, então, vai ter dois focos, né? Foco de uma lente é o ponto conjugado. Ponto conjugado é onde vão ser focados os raios, tá? Com um feixe de raios paralelos, o foco objeto e o foco imagem. Então, nós temos aqui, ó, foco objeto, e do outro lado, nós vamos ter um F', né? Foco imagem. Nesse caso aqui, ó, R2, se nós tivéssemos o objeto aqui,
seria o foco objeto e do outro lado o foco imagem. E ele diz também que a distância de cada foco à lente é chamada de distância focal. Então, daqui onde está F até aqui, nós temos uma distância focal. E eu perguntei para vocês, a resposta estava escrita embaixo, né? Lente convergente e lente divergente. Mas, às vezes, alguns também, assim como eu, são meio relapsos. Então, vamos lá. Pessoal, deixa eu voltar aqui. Com relação a centro óptico e foco das lentes, deu para compreender aonde fica o centro óptico e aonde fica o foco? A única diferença aqui, gente, o centro óptico é por onde vai passar o raio de luz. O foco das lentes, o foco objeto é onde vai estar emergindo esse raio de luz, né, por assim dizer, e o foco imagem é onde vai convergir os raios de luz para ser formado a imagem, tá bom? Diferentemente das lentes ou dos espelhos esféricos, as lentes elas têm dois focos, o foco objeto e o foco imagem. Dúvidas? Não. Eduardo, não? Fala, Otávio. No caso, quando a pessoa está de óculos, a luz vai bater na lente e aí vai refletir no olho, e aí o olho vai... É como se o olho lançasse mais luz, por isso que tem essa linha vermelha aí, no meio da lente. Então, vamos aqui. Ó. Na realidade, Otávio, vamos usar o termo correto. Então, vamos aqui. Ó. Aqui é o globo ocular. Tá? Nós vamos ver isso lá mais para frente. O que ocorre? Aqui nós temos a íris, né? E aqui tem uma pessoa com um problema óptico, né? Então, na verdade, o raio de luz ele não bate, ele incide, tá? Então, ele vai incidir aqui, só para você ter um vocabulário melhor, tá? Então, ele vai incidir aqui, e esse raio de luz, ele vai convergir para esse ponto, vamos supor dessa forma. Só que a retina, ela está nesse ponto aqui, ou seja, não vai formar imagem. Aí, quando você vem e coloca uma lente de correção aqui, ela vai sofrer, então, refração e vai desviar. Quando ela desviar, ela vai atingir a nossa retina. Então, a função da lente não é aumentar a intensidade luminosa, é fazer com que o raio de luz vá para o local correto. Compreendeu? Compreendi. Beleza, vamos para a próxima, então. Construção gráfica de imagens. Da mesma forma que lá nos espelhos esféricos, dependendo da posição ao longo do eixo principal, a gente tinha uma formação de imagem, ou real ou virtual, maior, menor ou igual, invertida ou direita, na questão de lentes também. Nossa, misericórdia da aula desse jeito, hein? Meu Deus. O que esse cara tá fazendo? Tá cortando o telhado lá? Ô, Alan! Joga uma pedra nesse cara aí, por favor. Vamos lá, tô brincando, viu, gente? Como nos espelhos esféricos, é possível determinar graficamente a posição e a altura da imagem de um objeto, conjugada. Gente, lembra que não existe formação de imagens. O espelho e as lentes, elas não formam imagens, não existe essa palavra. A palavra correta, o termo correto é conjugar. Conjugou uma imagem, não é formou uma imagem, é conjugar, tá bom? Então, como nos espelhos esféricos, é possível determinar graficamente a posição e a altura da imagem de um objeto conjugado com uma lente esférica. Para isso, as lentes esféricas serão representadas de forma simbólica. Utilizaremos ainda referenciais diferentes para objetos e para imagens. Então, no primeiro caso, ele diz o seguinte: para objetos, o eixo das abscissas, gente, o eixo das abscissas é o eixo X, tá? É o eixo principal. S orientado no sentido oposto ao da luz incidente, olha aqui, deixa eu pegar aqui a minha... Eu tô com a caneta ao contrário, bem que eu tô vendo que eu não tô conseguindo nada. Deixa eu pegar aqui o laser. Então, olha para você ver, ó. O raio de luz está aqui, ó, nessa direção em sentido, direção horizontal, sentido da esquerda para a direita, e a nossa orientação está no sentido contrário, tá? E ele diz o seguinte: oposto à luz incidente com a origem no centro óptico da lente. Olha aqui, ó, origem no centro óptico. 2. Para imagens, ó, primeiro para objetos, agora para imagens. O eixo das abscissas é o eixo principal S, orientado no mesmo sentido da luz incidente. Então, aqui para objeto, aqui para imagem. Para objeto, a luz num sentido,
o eixo em outro. Para imagem, nós vamos ter a luz incidindo para o mesmo lado em que o eixo principal está sendo orientado. E agora, para ambos os casos, objetos e imagens, utilizaremos o eixo das ordenadas. Qual é o eixo das ordenadas? É o eixo Y. Olha aqui a diferença, ó. Tá vendo? Então, quando você for representar apenas o objeto, você usa dessa forma, tá? Nas abscissas, no eixo X, sentido contrário. Quando você for determinar apenas a imagem, olha aqui, ó, também no eixo X, na mesma direção e sentido. Quando você for representar objeto e imagem, nós vamos ter, então, o eixo das ordenadas, que é o eixo Y. Aí você olha da seguinte maneira, ó. Quando essa setinha estiver virada para cima, nós temos uma lente côncava. Quando estiver virado para baixo, nós vamos ter uma lente convexa, tá bom? Os referenciais estabelecidos têm como objetivos manter a convenção já utilizada nos espelhos esféricos, ou seja, objetos e imagens reais têm abscissas positivas, objetos e imagens virtuais têm abscissas negativas. O que é isso? Abscissa positiva e negativa. Quando você tem uma imagem formada na frente do espelho, a gente não fala que ela é real? Ela é real. Quando ela é formada atrás do espelho, a gente fala que ela é virtual. Então, isso aqui é abscissa, isso aqui é abscissa positiva. Isso aqui é abscissa negativa, tá? Esquece essa parte aqui. Não importa não. Então, se a imagem for formada na frente do espelho, abscissa positiva. Isso aqui é a nossa abscissa, tá, gente? É o eixo X, abscissa. Beleza? Dúvida com relação a isso aqui, pessoal? Como fazer, a gente vai aprender. Eu só estou fazendo passo a passo para vocês irem identificando coisa por coisa. Dúvidas? Então, vamos lá. Se alguém tiver dúvida, já sabe. Basta abrir o microfone e fazer a pergunta. Deixa eu voltar aqui. Certinho. Vamos para as regras, então, ó. As regras ou definições para a construção gráfica de imagens dada por lentes esféricas, ilustradas no quadro a seguir, sintetizam a maior parte do que foi visto até aqui. Então, vamos lá para a primeira regra. Deixa eu pegar aqui nosso laser. Diz o seguinte: se o objeto for perpendicular, ou seja, formando um ângulo de 90 graus ao eixo principal, a imagem também será, ou seja, o nome é aplanismo. Então, tá aqui, ó. Imagem, se ela estiver formando um ângulo de 90 graus, aliás, o objeto, um ângulo de 90 graus, a imagem também terá um ângulo de 90 graus. 2. O foco objeto F e o foco imagem F' estão em lados opostos, olha lá, ó, em lados opostos das lentes, a distâncias iguais, a distâncias iguais. Vamos supor que aqui tenha 10 centímetros, aqui também tem que ter 10. Do centro óptico, que está aqui. Os focos objeto e imagem das lentes convergentes, que são lentes, as convergentes são, então, aquelas de bordas delgadas, né? Que são as côncavas. Então, são reais e têm abscissas positivas. O foco objeto e imagem de lentes divergentes são virtuais e têm abscissas negativas. Então, se eu tenho... Agora, deixa eu pegar aqui, ó. Vamos aqui. Ele diz o seguinte, ó, o foco objeto e imagem de lentes convergentes são reais, ou seja, formada na frente do espelho, e tem o quê? Focos objeto e imagem, eles são positivos. Então, sempre que você tiver uma lente convergente, igual a gente falou antes, olha, os raios convergem para o mesmo ponto, nós vamos ter imagens reais. Agora, se os raios de luz, eles divergem, nós vamos ter, então, uma lente divergente, tá? Lembrem sempre disso. Se for uma lente daquelas fininha, deixa eu fazer aqui para vocês verem, ó. Se for uma lente assim fininha, ela vai ter então as suas imagens vão ser reais. Se nós tivermos aquela outra lente em que a borda é mais grossa, nós vamos ter então imagens virtuais. Uma forma a imagem na frente da lente e a outra forma a imagem atrás da lente. Qualquer dúvida, basta abrir o microfone, tá, pessoal? No 3 diz o seguinte: todo raio de luz que atravessa a lente passando pelo centro óptico não sofre desvio. Então, o que ocorre?
Qual é a função da nossa lente? Lembrando que nós não estamos estudando óculos. Não estamos estudando óculos, nós estamos estudando lentes. Porque a aplicação das lentes não é só para óculos. Eu mesmo tenho um pouco dessa dificuldade. E aí, eu quero que vocês tenham isso bem na mente de vocês. Que se vocês ficarem levando em consideração que isso aqui tudo é para óculos, a gente vai ter dificuldade para aprender. Vocês têm que lembrar, igual nesse caso aqui, ó, para você ver. Se o raio de luz passa pelo centro óptico, ele não vai sofrer desvio. Aí você fala, professor, mas para que eu vou querer, então, um raio de luz que não vai sofrer desvio? Então, ele não vai atingir a retina aqui onde eu quero. Aí você tem que lembrar que as lentes não são utilizadas apenas em óculos, elas são utilizadas em outras coisas. Vamos supor, no caso do microscópio, né, ou de um telescópio, a gente pode ter algum telescópio que haja a necessidade que o raio de luz não sofra nenhum desvio perceptível, né, que não sofra refração. Ele vai passar e vai seguir direto, não vai ter desvio. Vocês compreenderam o que eu quis dizer? Justamente, no final, a gente vai falar sobre cada instrumento óptico, tá? E aí, se você pegar a lupa ela tem que convergir os raios para o mesmo ponto, não é? Então, vai ser uma lente o quê? Bicôncava. Biconvexa, perdão. Vai ser uma lente biconvexa. Olha aqui, ó. Então, ele fala aqui, ó, os focos, objetos e imagens de lentes convergentes são reais e têm abscissas positivas. Então, neste primeiro caso aqui que a gente está falando, ó, isso aqui é um exemplo de lupa. Ou seja, eu estou falando de uma lente biconvexa, tá bom? É isso aí, gente. Conforme vocês forem pegando as coisas, vocês já vão saber. Ah, aqui no microscópio é uma lente tal, porque tem que convergir. Ah, no telescópio é uma lente tal, porque tem que divergir. Numa lupa tem que convergir, você entendeu? Conforme vocês forem entendendo isso, vocês vão começar a identificar as lentes. E aqui ele diz o seguinte, sempre que o raio de luz passar pelo centro óptico, ele não sofrerá nenhum desvio. Vamos então para o próximo quadro. Diz o seguinte, todo raio de luz que incide na lente paralelamente ao eixo principal se refrata passando pelo foco imagem. Isso aqui, gente, a gente viu na aula anterior, lá quando a gente falava de lentes. Observe que isso aqui é uma lente delgada e aqui é uma lente espessa. Observe que na lente delgada ela sofre refração, né? E vai para o foco imagem. Quando você tem uma lente espessa, quem vai para o foco imagem vai ser quem? Vai ser a projeção desse raio de luz, tá? Observe que aqui, ó, o foco imagem está no lado direito e aqui o foco imagem está do lado esquerdo. No 5, todo raio de luz que incide na lente passando pelo foco se refrata paralelamente. Essa condição aqui, essa lei para raio de luz é o contrário dessa, porque se passa paralelo, incide no foco, no caso aqui reflete no foco, né? Aliás, refrata sobre o foco, e neste outro caso, quando ela passa pelo foco, ela refrata paralelamente. Estas são as condições para os raios de luz, tá? Nós já falamos, ó, sobre o objeto, sobre a imagem, o raio de luz que passa pelo centro óptico, o raio que passa paralelo ao eixo principal e o raio que passa pelo foco. Dúvidas sobre alguma dessas condições? Paulo e Otávio, nenhuma? Então, tranquilo. Vamos seguir, então. Deixa eu ver se já tem exercício. Tá, tem sim. Então, vamos lá. O exercício diz o seguinte, ó. Agora a gente vai colocar em prática. Construa graficamente a imagem de um objeto AB, colocado perpendicularmente ao eixo principal de uma lente esférica, delgada, olha aqui, delgada, tá bom? É borda fina. E aí ele diz o seguinte, convergente, porque toda lente delgada é convergente, toda lente espessa é divergente. De distância focal, f igual a 20 centímetros. Então, o foco tem que estar aqui, ó. O foco tem que estar aqui. 20 centímetros. Pronto, deixa eu pegar aqui, ó. 20 centímetros. Aqui é o foco, aqui é o foco e aqui é o foco também. Aí ele continua dizendo, nas situações esquematizadas nas figuras. Eu acho que eu só fiz a letra A, tá? Ele diz, deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Não, deixa eu voltar.
Aí, ó, resolução. Nos 3 itens, como nos espelhos esféricos, bastam 2 raios de luz incidentes, partindo do ponto A para obter o ponto imagem A'. De acordo com a regra 1, o ponto B', imagem de B, estará na interseção entre a perpendicular ao eixo que passa por A' e o eixo. A regra 2 permite localizar nos eixos principais os foco-objeto e foco-imagem. Então, escolhemos o raio de luz verde que sai de A e atravessa a lente pelo centro óptico, sem sofrer desvio. Regra 3, né, que nós falamos ainda há pouco. E outro que sai de A, vermelho, incide nas lentes paralelamente ao eixo principal e se refrata passando pelo foco. Regra 4. Como nos espelhos é muito importante representar as setas em cada raio de luz, pois são elas que indicam a origem e o sentido de cada raio. Se o sentido for orientado para a lente, os raios de luz vêm do ponto objeto. Se o sentido se originar da lente, os raios de luz vão formar o ponto imagem. Nós vimos há 2 slides atrás. É bom traçar mais de um raio de luz, né, amarelo, passando pelo foco objeto F e refratando-se paralelamente ao eixo principal. Regra 5. Para conferir a posição obtida de A', como nos 2 outros raios refratados. Então tá aqui, ó, tudo que foi dito está escrito aqui. Então tem aqui, ó, os raios de luz, um passando, deixa eu pegar aqui a canetinha, um passando pelo centro óptico, não vai sofrer desvio. Outro passando pelo centro óptico, não vai sofrer desvio. Esse daqui passa pelo foco, refrata paralelo. Este passa pelo foco, refrata paralelo. Olha onde que a nossa imagem vai ser formada. E aí, olha o outro caso aqui, ó, o raio de luz incide diretamente na lente e tem o outro caso, né? Quando ele provém da lente. Então, a gente tem que estar observando isso, tá? Eu fiz só a letra A. E ele disse o seguinte, observação. Aqui, como nas construções gráficas dos espelhos, para tornar as figuras mais compreensíveis, o objeto é sempre colocado acima do eixo principal. Como consequência, a imagem fica abaixo ou acima desse eixo. No entanto, para uma representação mais condizente com a realidade, deveríamos colocar o objeto simetricamente em relação à lente. Ou seja, se esse objeto aqui tem 10 centímetros, exatamente no ponto de 5 centímetros, vai ser a interseção do nosso eixo principal. Então, o eixo principal, ele vai interceptar o objeto bem no seu centro, tá bom? E aí ele continua dizendo, no entanto, cadê? Neste caso, a imagem também aparece posicionada simetricamente em relação à lente ou ao espelho. Se eu não me engano, eu só fiz essa daqui, a letra A. Quer ver? Foi isso mesmo. Pessoal, isso aqui é a representação gráfica de tudo aquilo que a gente viu anteriormente. Professor, mas eu não lembro de nenhuma das 5, exceto quando passa pelo centro óptico, aliás, da 3, da 4 e da 5. E a 1 e a 2? Tem que praticar. Tem que pegar na hora dos exercícios, pegar e ir lá. Lei 1, fala o quê? Pronto, aí eu vou lá e traço. Lei 2, fala o quê? Eu vou lá e traço. E a 3, e a 4, e a 5. E aí, praticando, você vai saber aonde que vai estar o foco objeto, aonde que vai estar o foco imagem, tá? Tem que praticar, não tem jeito. Com relação, exceto o inicialmente decorar para depois aprender, ficou alguma coisa aí que vocês não conseguiram compreender, pessoal? Por enquanto tá tranquilo. Então vamos lá, vamos para a próxima. Acho que não. Então beleza. Então vamos aqui, ó. Agora começa o que vocês gostam, matemática. A equação dos fabricantes é a convergência de uma lente. Então, para uma lente, o raio vai convergir, para outra lente, o raio vai divergir. Então, a equação dos fabricantes é uma expressão matemática que permite determinar a distância focal das lentes delgadas, sabendo seu índice de refração N. Então, esse N aqui, ó, é índice de refração, menos 1, por quê? Porque vai ser sempre menor que 1, tá? De curvatura R1 e R2. O que é curvatura R1 e R2? É o foco objeto e o foco imagem. Foco objeto, gente, vamos supor que você usa um óculos, aí você quer olhar
esse copo aqui. Você vai olhar para o copo. Onde está o foco objeto? No copo. Aonde vai estar o foco imagem? Vai estar lá na sua retina. Então, por isso que a pessoa afasta e aproxima para poder enxergar direito. Quem faz isso no nosso olho? É aquela bolinha, né? Que a gente sabe que é a nossa... Como é que é o nome, gente, daquele negócio da íris? Que ele aumenta e diminui, tá? O que ele está É a fazendo? pupila. A pupila, obrigado, tá? Eu tinha esquecido do nome. A pupila. Se você pede alguém para na sua casa, você põe o seu dedo assim, ó, aproxima e afasta, ou pede a pessoa para fazer, e você vai ver que a pupila ela abre e fecha. O que é aquilo ali? É o ponto focal. Então, para você enxergar uma coisa muito longe, a pupila se abre. Para você enxergar uma coisa muito perto, a pupila tem que fechar, tá bom? Então, é isso que você vai fazer. Então, esse aqui, ó, está relacionada à condição, né, o índice de refração da nossa lente. Essas duas aqui estão relacionadas ao foco objeto e ao foco imagem. Por que é foco objeto e foco imagem? Porque são os raios, gente. O raio é a medida do centro ao vértice, né? Do centro de curvatura ao vértice. Então, essa é a equação dos fabricantes explicada aí para vocês. Então, diz o seguinte: sua dedução exige o estabelecimento prévio de um sistema de referência, que, sua vez, dá a forma final dessa equação. Este referencial é o mesmo utilizado na construção gráfica de imagens, representado na figura 8.13, acrescido de uma convenção específica para os raios de curvatura. Então, de acordo com essa convenção, são positivos os raios de curvatura das faces convexas, tá? Convexas, e negativos os raios de curvatura das faces côncavas. Olha aqui, ó. R maior que zero significa positivo, R menor que zero, negativo, tá? Então, nessas condições, adotando né, exato, valor 1, que é exato, para o índice de refração, obtemos a expressão aproximada dessa equação. 1 sobre F, que é 1 sobre o foco, é igual a N, que é o nosso índice de refração, menos 1, que aqui nós vamos ter 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Aí nós vamos ter aqui um raio principal e aqui nós vamos ter um raio antiprincipal, tá bom? Vamos ver se já tem um exemplozinho? Não. Lembrando que o que é o centro de curvatura e o foco? O centro de curvatura é a metade do raio. Quem é o raio? É o nosso foco. Então, se eu quiser saber o centro de curvatura, eu coloco 1 sobre F. Se eu quiser fazer o nosso foco, eu coloco 1 sobre C', tá bom? Aliás, 1 sobre R, 1 sobre C. Aí diz o seguinte: quando a distância focal é dada em metros, a unidade da convergência, metro a menos 1, é chamada de dioptria. Então, quando a gente vai fazer o cálculo dessa convergência, né? A convergência da lente, tem uma unidade de medida. Assim como a gente calcula a unidade de medida para distância, tempo, o grau da lente, né, que é a convergência dessa lente, é medida em dioptrias. Então, eu posso falar que a lente tem 2 graus ou 2 dioptrias, tá bom? O símbolo é o DI minúsculo e significa dioptria. Portanto, dioptria é o que inadequadamente costuma se chamar de grau, tá vendo? Que as pessoas associam o grau com o nome dioptria. Então, a vergência da lente é chamada de dioptria. Mas, como eu disse para vocês anteriormente, às vezes a pessoa tem 2 graus e ela quer falar bonito, não, são 2 dioptrias. Aí vamos lá. No comércio e na indústria, a especificação de uma lente nem sempre é dada por sua distância focal, tá? Ou convergência. Então, o que é a nossa dioptria? É a distância focal, tá bom? Aquele negócio que eu falei para vocês, lembra? Da questão da pupila? Então, aquilo ali é a nossa distância focal. Unidade medida para isso é dioptria. Então, vamos lá. Assim, lentes de pequena distância focal, que provocam grandes alterações nas dimensões de um objeto, têm convergência expressa por valores maiores que lentes de grande distância focal, como ilustra o exercício resolvido 3, que vai estar lá na frente. Além disso, a equação dos fabricantes de lentes, na forma simplificada, pode ser escrita também dessa seguinte forma. Então, observe que lá antes estava 1 sobre F, né? Era igual a N menos 1,
vezes 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Mas se o C, né, que é o centro de curvatura, é a mesma coisa que 1 sobre F, eu vou e substituo e coloco a letrinha C. Vamos lá para um exemplozinho resolvido, que vai ficar mais fácil. Olha lá. Ó. Determine a convergência em dioptrias das lentes cujas distâncias focais são. Olha aqui, para que o resultado esteja expresso em dioptrias, é necessário que a distância esteja em metros, tá? Aqui nós temos 50 centímetros e menos 25 centímetros. Então tá lá. Para a letra A, quando a distância for de 50 centímetros, o objeto vai estar a uma distância de 50 centímetros. Então, para F igual a 50 centímetros, né? Que aqui no caso é o nosso foco, dá 0,50 metros. Então, C é igual a 1 sobre F. Portanto, C é igual a 1 sobre 0,50. Portanto, a nossa convergência é igual a 2 dioptrias. No caso de 25 centímetros, para quando o foco estiver a menos 25, ou seja, na parte negativa, que é igual a menos 0,25 metros, nós vamos ter menos 0,4 dioptrias. Observação: na prática comercial, costuma-se colocar tanto o sinal positivo como o negativo, como vimos. O positivo, por convenção, é utilizado para lentes convergentes. Então, neste primeiro caso aqui, ó, nós temos então, deixa eu pegar o outro lado, nós temos então uma lente convergente. Por quê? Porque o resultado foi positivo. Neste caso, que é negativo, nós temos uma lente divergente. Vocês estão vendo a quantidade de informações que tem para que a gente possa determinar uma lente? E aí eu já vou avisando a vocês. A intenção não é que vocês saiam daqui tendo os mesmos conhecimentos de uma pessoa que trabalha em uma óptica ou que trabalha fabricando, né? A intenção é que vocês conheçam o funcionamento das lentes, saibam o que é uma lente convergente e divergente, saibam quais são as doenças oculares, quais são as lentes que corrigem essas doenças oculares, tá bom? Não é para vocês ficarem bitolados nisso aqui não, mas é para vocês terem conhecimento, tá? E aí, continuando aqui, ele diz o seguinte, também chamadas positivas, pois, em geral, aumentam as dimensões do objeto, e negativo, também por convenção, é utilizado como lentes divergentes ou negativas. Vocês já viram quando você pega o óculos de uma pessoa e aproxima assim de uma letra num papel e ela aumenta? Ou seja, ali é uma lente convergente. Se ela é convergente, é uma lente o quê? Côncava ou convexa? Quem lembra aí? É convexo? Convexa, isso mesmo. É uma lente convexa. Muito bem. Tá vendo? Vocês estão aprendendo? Eita, povinho bacana. E o exercício é esse, gente, ó, bem simples. Na hora da atividade avaliativa da semana 3 e 4, vão ser questões assim simples, tá? Para vocês aprenderem com coisas mais simples, tá? Pode ficar tranquilo que eu não vou colocar nada de outro mundo lá, não. Aí agora nós vamos falar sobre a equação de conjugação das lentes esféricas, a equação das lentes conjugadas, que a gente já conhece, né? Um piu-piu é igual a uma pelinha mais uma, que é igual ao quê? Uma fimose, que é a equação lá que a gente aprendeu, né? Equação de Gauss. Um P mais um P' é igual a 1 sobre F. Na verdade, a gente colocou o 1 sobre F atrás, né? P é a distância do objeto à lente, P' é a distância da imagem, né? Do ponto imagem até a nossa lente, e F aqui é a nossa convergência, né? Que a gente mede em dioptrias. Então, da mesma forma que para os espelhos esféricos costuma-se chamar equação de conjugação, a relação entre a abscissa P do objeto e a abscissa P' da imagem, isso aqui significa, tudo isso aqui bonito que ele escreveu significa distância da lente até o ponto objeto e distância da lente até o ponto imagem. Aí ele fala o seguinte, que distância da lente até o objeto é a abscissa do objeto, né? E a distância da lente até a imagem é a abscissa P' da imagem. Que dificuldade, né? E a distância focal F da lente. Por quê, gente? Então, o que ocorre? A pessoa, quando ela vai escrever um livro, ela leva, com certeza, em consideração a linguagem conceitual, né? Para que quando um físico for ler, ele compreenda. Mas quando a gente vai para o universo escolar, eu imagino que seria interessante
a pessoa que está escrevendo um livro chegar aqui e colocar, ó, distância, tal, igual eu falei para vocês. Ficaria mais fácil quando um aluno, né, tivesse autodidata, quisesse aprender só, compreendesse com mais facilidade e mais agilidade. Com o passar do tempo, estudando, obviamente, a pessoa compreende, né? Mas, para facilitar, seria melhor. Então, essa equação tem a mesma forma da equação de conjugação dos espelhos esféricos, e o termo 1 sobre F possui conceitualmente o mesmo significado em ambas. Entretanto, o valor de F nos espelhos esféricos, metade do raio da calota esférica, é diferente do valor esférico para a lente. Por quê? Porque o foco na lente é medido como distância. Aqui é medido como convergência da lente, que é expresso em dioptrias. Deu para entender a diferença, Otávio e Paulo, da relação? Pode repetir, por favor? Olha aqui, ó. Quando a gente está tratando de espelhos esféricos, R é igual a 1 sobre F. Quem é esse R aqui? Nós vamos colocar aqui como C. Quando a gente está tratando de espelhos, a gente mede essa relação aqui em metros. Por quê? É a distância da imagem até o espelho. Quando a gente está tratando de lentes, essa relação 1 sobre F não é distância. Obviamente que vai ser a distância, mas a gente não chama isso de distância. A gente chama isso de convergência da lente, tá? Convergência, então, é diferente de distância. Por mais que seja a distância entre a lente e o objeto, e aqui também, mas no caso de espelhos, é a distância. No caso de lentes, é a convergência. Aqui a gente mede em metros no Sistema Internacional, e aqui a gente mede em dioptrias. Deu para compreender? Entendi, tudo certo. Beleza, então. Então, vamos para a próxima. Exercício resolvido. Um objeto real, que estará à frente do espelho, direito. Vamos colocar aqui, desenhar aqui como é que é isso aqui. Localizado no eixo principal da lente esférica delgada, um foco F de 20 centímetros. A lente é o quê? Esférica e delgada. Então, vai ser uma lente fina, né? Vai ser uma lente fina. O objeto é direito e real, colocado na frente do espelho, a uma distância, né, de 2 centímetros. Determine a posição, a altura e as características da imagem e também o aumento linear transversal. A gente vai usar bastante coisa aqui. Então, vamos lá. Primeiro, de acordo com o referencial adotado, se a lente é convergente, o foco é positivo. Lembra que eu acabei de colocar aqui no desenho? Que a imagem, se ela é real, ela está aqui na frente. Portanto, foco positivo. E aí ele diz que F é igual a mais 20 centímetros. O objeto é real e está a 60 centímetros do centro óptico. Aqui é o nosso centro óptico. Portanto, o nosso objeto vai estar a uma distância, esse 2 centímetros aqui é de altura, gente, perdão, ó. 2 centímetros de altura, e ele vai estar a uma distância de 60 centímetros. Então, aqui, ó, a altura da imagem, aliás, a altura do objeto é O igual a 2 centímetros. Distância aqui vai ser P igual a 60 centímetros. Então, vamos lá, continuando. E aí ele fala o seguinte, o objeto é real e está localizado a 60 centímetros do centro óptico. Logo, sua abscissa, ou seja, sua posição no eixo X, né, P, é igual a mais 60 centímetros. Se é direito, sua altura é Y, ou seja, acima do eixo X ele vai estar 2 centímetros. Então, da expressão dos pontos conjugados, 1 sobre P mais 1 sobre P' é igual a 1 sobre F, nós temos que P é 60 centímetros. P' é o que nós estamos procurando. Olha lá, ó. Ele quer primeiro quem? A posição. A posição vai ser o local onde a imagem vai ser formada, que a gente calcula por P'. E 1 sobre F, olha aqui, ó, F 20 centímetros, tá bom? Tá vendo que o resultado aqui deu em centímetros, gente? Se o resultado está em centímetros, é porque não foram convertidas as unidades de medida. Posso fazer isso? Pode. Por que que pode? Olha aqui, ó. O exercício pediu aqui para você, tá? 60 centímetros. Tá tudo aqui em centímetro, não tem nada em metro. Então, você não precisa converter. Se uma dessas unidades aqui tivesse em metro,
todas as demais teriam que ser alteradas. Como não está, todas estão na mesma unidade, que é centímetro, você vai manter isso aqui, tá bom? Aí você fazendo o cálculo, a posição dela, P', é igual a 30 centímetros. Então, nós vamos lá. Ó. Agora, para quem? Primeiro, nós queríamos, então, a posição. Nós encontramos aqui, né, que é 30 centímetros. Aí ele vai lá, ó. Da expressão y' é igual a y, que é igual a menos P' sobre P. O que é isso aqui, ó? Nós fizemos isso lá em câmara escura. Lembra? Altura da imagem, altura do objeto, distância da imagem, distância do objeto. Vocês lembram disso? Quando eu falei para vocês, ó, gente, ao invés de você ficar com esse montoeiro de coisas, vocês colocam aqui, ó, HI sobre HO é igual a DI sobre DO. Lembra disso? Não lembro, professor. Dá uma olhadinha lá Eu não lembro. nas nossas aulas, quando a gente falou lá sobre câmara escura. Aí eu falei para vocês, ó, deixa eu pegar aqui, ó, gente, ao invés de ficar com esse montoeiro de coisas, você vem aqui, ó, e faz altura do objeto, altura da imagem, distância do objeto, distância da imagem, fica mais fácil, ó, HO sobre HI é igual a DO sobre DI. É a mesma coisa que está escrito ali, ó, altura do objeto. Por que não colocou um A? Porque normalmente a altura a gente representa pela letra H, tá? HO, altura do objeto. HI, altura da imagem. DO, aqui no caso é DI, tá? Distância da imagem em cima e distância do objeto embaixo. Mas tem lá nas nossas aulas, gente. Tá lá no canal, tem a playlist de óptica. Dá uma olhadinha lá na playlist e assiste a aula novamente. Aí vamos lá, continuando, ó. Aqui é a altura da imagem. HI, vou escrever de novo aqui. Aqui, ó. Escrever de novo, ó. HI sobre HO é igual a menos DI sobre DO. Pronto. Aí depois é só vocês tirar um printzinho ou parar o vídeo aí e copiar. Aí vamos lá, seguindo. Substituindo, quem é o nosso HI? É a altura da imagem. A altura do objeto nós temos? Temos, olha aqui, ó. Foi dito que é 2 centímetros. Distância, P'. Distância da imagem nós temos? Olha aqui, ó. Nós encontramos anteriormente. E qual é a distância do objeto? Tá aqui, ó. Foi dado no enunciado. Fazendo esse cálculo aqui, nós vamos encontrar que a altura é menos 10 centímetros. Se deu menos 10, minha galerinha esperta, olha aqui que nesse daqui, ó, deu mais, aqui deu menos, significa que ela vai ser uma imagem virtual, formada atrás do espelho, tá bom? Aliás, ela vai ser invertida. Olha aqui, ó, da expressão AL, que é aumento linear, quem é que nos dá o aumento linear? Aumento linear é I sobre O. Vocês lembram disso lá dos espelhos, que é a mesma coisa que HI sobre HO, que é a mesma coisa de Y' sobre Y, que é a nomenclatura que ele está utilizando. Y' é a altura da imagem, que lá nos espelhos a gente representa por I. Agora deixa eu mudar aqui, deixa eu ver se muda a cor. Não, não muda a cor, não. Muda. Agora onde é que muda que eu não estou sabendo, mas depois eu vou aprender. O nosso Y é a altura do objeto, que é a mesma coisa que o O, tá bom? Aí nós temos aí, então, foi encontrado os valores, ele diz o seguinte, ó, dos resultados obtidos, concluímos que a imagem é real, porque P', olha aqui, ó, P' é positivo, então se P' é positivo, se a distância, vou desenhar aqui para vocês, para ficar bem fácil para vocês, ó. Aqui está a nossa lente, aqui nós temos o centro, né? E aqui nós vamos ter aonde o nosso objeto está, vou representar isso aqui como sendo o nosso objeto, ele está a uma distância P de 60 centímetros, tá? E aí o resultado aqui deu que P' está a 30 centímetros, positivo, ou seja, está na frente do espelho. Então nós temos que a imagem, ela é uma imagem real, porque se P' é positivo, a imagem é real. Se P' é negativo, a imagem é virtual. Lembra sempre disso. Por quê? Porque se P' for positivo, ele está na frente da lente. Se P' for negativo, ele vai estar atrás da lente. Na frente da lente real, atrás da lente virtual. Aí vamos lá agora para a questão se ela é direita ou invertida. Agora, olha aqui, ó. Quem é Y', gente? Y' é a altura
da imagem. Então, se a altura da imagem for positiva, nós vamos ter que ela é uma imagem direita. Se HI, que é a altura da imagem, for negativa, nós vamos ter que ela é invertida. Portanto, vou fazer aqui de novo. Aqui está a nossa lente, o nosso objeto está na frente do espelho, porque P' é positivo, e ele está o quê? Invertido. E qual é a altura dele? 0,50, ou seja, ele tem a metade do que o nosso objeto. Aí vamos agora desenhar P, está aqui P, ó, 60 centímetros, distância do nosso objeto até o espelho, isso aqui é o nosso ponto objeto, aqui é o ponto imagem, que nós encontramos aqui, P' igual a 30 centímetros, como o nosso Y', a altura do objeto, deu negativo, significa que ele é invertido, porque se você pegar com relação ao eixo Y, né, a altura do objeto, o Y aqui em cima é positivo e o que está aqui embaixo é negativo. Então, se o nosso Y' deu negativo, significa que a imagem é invertida. Este aumento linear, gente, ele pode ser 1, quando é 1, a altura é igual, a imagem é igual ao objeto. Quando é maior que 1, significa que ela é ampliada, maior do que o objeto. Quando ela é menor do que 1, significa que ela é reduzida, ou seja, menor que o objeto. Olha aqui, ó, ela deu 0,50, portanto, é uma imagem reduzida. É muita informação, mas deu para compreender, pessoal? Compreendi, é igual, parece muito espelho. É a mesma coisa de espelhos. A única diferença agora é que a gente vai ter dois tipos de lentes. Lá nós tínhamos dois tipos de espelho, côncavo ou convexo. Agora nós temos dois tipos de lentes, lente côncava e convexa. Só que, em algumas situações, nós temos bicôncava, biconvexa, plano côncavo, plano convexa, e cada uma desses tipos de lente vai conjugar uma imagem diferente numa posição diferente, tá bom? Mas isso aí a gente só aprende como? Ó, andando de bicicleta, tá? Estudando, errando, aprendendo e por aí vai. Estamos terminando, tá, gente? Essa aqui eu não vou nem passar para vocês, porque eu acabei de explicar. Aliás, vou só dar uma passadinha rápida aqui, ó. Olha aqui, ó, a relação entre a altura do objeto e da imagem. Olha aqui como é que vai ficar fácil, ó. Acabamos de falar. Quem lembra? O que é Y'? Altura de quem? A altura da imagem. A altura da imagem. Quem é o Y? A altura do objeto? Sim. Quem é P'? Distância de quem? Distância do objeto. Da imagem. Tudo que for linha é imagem. Distância da imagem. E aqui embaixo? Distância do objeto. Pronto. Fechou. É a mesma coisa que I sobre O é igual a menos P' sobre P. Lembra que isso está lá na equação que nós vimos nas lentes, aliás, nos espelhos? E da mesma forma, lá também dizia que A é igual a I sobre O. Portanto, eu também posso dizer que A é igual a menos P' sobre P. Olha como que de uma coisinha difícil, que isso aqui para mim, para eu explicar para o meu aluno, eu acho bem complicado, ele está decorando isso aqui. Agora você falar para ele, fala assim, ó, você vai olhar o seguinte, aqui está a lente, tá bom? Aí você vai pensar da seguinte maneira, se aqui eu colocar um objeto, a distância da lente até o objeto, eu vou chamar de P. A distância da lente até a imagem, eu vou chamar de P'. A altura do objeto eu vou chamar de O. A altura da imagem eu vou chamar de I. Para ficar mais fácil, você põe H de altura. A altura do objeto, a altura da imagem. P' sobre P. Falta só o sinalzinho de menos aqui. Aí nós vamos lá para outra equação. Essa aqui de cima é a relação entre imagem, né? Entre a altura do objeto e da imagem. E essa relação, a gente chama ela de aumento linear. Aqui está o nosso aumento linear. Quem é o nosso aumento linear? Olha, HI sobre HO, que é a mesma coisa de I sobre O. Esse A aqui é aumento linear. Lembrando, se A for menor que 0, nós temos uma imagem reduzida. Se A for, aliás, menor do que 1, viu, gente? Perdão, menor do que 1. Se A for igual a 1, o aumento linear é igual, a imagem é igual ao objeto. E se o nosso A for maior do que 1, nós vamos ter uma imagem
ampliada, ou seja, a imagem é maior do que o objeto. Tranquilo, né? Eu imagino que sim. Nós já temos aí uns 5 minutinhos a mais. Eu não importo muito com o tempo, não sei vocês. Eu quero fazer a aula completinha, bacana. Já está quase acabando, tá? Aí nós vamos falar agora sobre o olho humano. Vou ser bem sucinto, tá bom, gente? Olha aqui, ó. Eu pergunto vocês, a nossa íris, tá aqui, ó. A íris, né? Tem aqui a íris e tem o nosso cristalino. O nosso cristalino é que tipo de lente? Perdão, deixa eu voltar aqui. Qual é o tipo de lente que é o nosso cristalino? Olha aqui, eu vou delinear ela para vocês verem. Olha. Qual é o tipo de lente que é o nosso cristalino? O que vocês acham? Olha a parte de fora. Aqui a luz incide na parte de fora. Aqui a luz incide na parte de dentro. Lembra a diferença de côncavo e convexo? Quem incide na parte de interna é côncavo, na parte de fora, convexo. E aonde que a luz incide primeiro? Na parte de fora, né? Então vai ser uma lente côncavo, convexa, côncavo, convexa. E a borda dela? A borda dela é fina, né? Delgada? É fina. Delgada. Delgada. E no centro dela, é fino ou é grosso? Olha aqui, isso aqui é fino e isso aqui é grosso. Então, como que vai ser? Ela é delgada ou ela é espessa? Delgada. Ela vai ser espessa. Espesso. Por Ah, quê? no meio é espesso. Lembra que eu falei aquela hora? Gente, não olhem nas extremidades, olhem no centro da lente. Porque se eu tenho uma lente que ela vai ser o centro mais fino, perdão, você está correto, tá? É delgado, sim. Se eu tenho aqui o centro dela mais fino, ela... Não. Ô, cabeça. O centro mais fino, ela é delgada, e o centro mais grosso, ela vai ser, então, espessa. Vamos voltar aqui para a gente. Ah, esse trem de lente tem hora que bagunça a cabeça, né? Vamos aqui. Vamos voltar lá na lente. Você quem trabalha uma vez por ano... Olha aqui, ó, vamos lá na nossa lentezinha. Eu acho que eu mesmo, deixa eu tirar aqui, tem uma a mais. Eu me confundi. Vamos aqui rapidinho. Olha aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Olha aqui. Então nós temos aqui, ó. Primeiro, lentes o quê? Lentes com as bordas, o centro mais grosso, então vai ser delgado, e aqui vai ser espesso. Por quê? Porque essa nomenclatura de delgado e de espesso está relacionada com o quê? Com as extremidades. Mas quando eu quero olhar se a lente é convergente ou divergente, para ficar mais fácil, eu olho no centro da lente. Então, se a lente tem o seu centro mais espesso, a sua extremidade é delgada, mas o seu centro é espesso. Aqui é espesso e aqui é delgado. Deu para compreender a diferença? Deixa eu colocar isso aqui para vocês enxergarem melhor. Então, olha aqui nossas lentes, ó. Quando você olha, o Senhor da Glória. Quando você olha para a extremidade dessas lentes, a extremidade das lentes convergentes, elas são delgadas. A extremidade das lentes divergentes, elas são espessas. Isso são as extremidades espessas. Agora, quando eu olho no centro das lentes convergentes, elas são espessas. E das lentes divergentes, elas são delgadas. Então, em que eu levo a consideração? Quando você for analisar lentes espessas e delgadas, você olhe a extremidade, tá bom? Porque normalmente é assim que os livros dão a nomenclatura. Agora, para você saber se ela vai ser convergente ou divergente e não tiver extremidade, você olha no centro dela, tá bom? Basta fazer um joguinho aí, tá, gente? Lembra sempre que delgado ou espesso vai ser relacionado às suas extremidades. Deixa eu voltar aqui para a gente finalizar, que está quase acabando. Olha lá, ó, quase acabando. Nós estamos aqui na parte do globo ocular.
então, do slide atual. E aí, falando do globo ocular, ele diz o seguinte, ó, vamos iniciar o estudo dos instrumentos ópticos artificiais, pelo instrumento óptico com que a natureza nos dotou, ou seja, nossos olhos. O elemento básico da nossa visão é o olho, ou bulbo do olho ou globo ocular, que se assemelha a uma máquina fotográfica. Sua caixa esférica possui um sistema de lentes à frente e uma membrana, que está aqui, né? A nossa íris, uma membrana fotossensível no fundo, onde se formam a imagem. Aqui, ó, aí vai ser a nossa retina, e aqui é o nervo óptico, onde carrega o sinal elétrico para o cérebro. Apesar de ser um sistema óptico sofisticado, o olho humano também sofre pequenas variações ou imperfeições em sua estrutura, que ocasionam o nome correto, defeitos de visão. Para corrigir esses defeitos, até há pouco tempo atrás não havia outro recurso senão acrescentar ao sistema óptico de natureza nos deu uma lente artificial, que a gente conhece como óculos. E aí ele vem falando da questão dos defeitos de visão, né? Tem pessoas, ali, ó, o olho normal, ele é chamado de emétrope. Agora tem pessoas que têm miopia e tem pessoas que têm hipermetropia. Observe que esse aqui é o local correto onde o raio de luz tem que incidir, tá? Que é na nossa retina, para ser conduzido, então, pelo nervo óptico até o nosso cérebro. Observe que o raio de luz ele está refratando para um local incorreto, então eu preciso colocar uma outra lente aqui na frente para fazer a correção, tá? Da correção do caminho percorrido pela luz. Aí ela vai incidir no local correto. Essa é a utilidade das lentes para o nosso globo ocular. Lembrando que nós temos a utilidade para outras coisas também. Isso é no caso do olho. E aí nós temos aqui, ó, o que foi mostrado para vocês anteriormente, né? A questão das lentes divergentes e convergentes. Vai depender de quê, gente? Saber se nós temos que utilizar uma lente divergente ou convergente, vai depender de qual é, deixa eu ver aqui o nome da defeito de visão, eu sempre esqueço essa palavra. Para a pessoa que tem miopia, vou ser um pouco mais breve para a aula não ficar muito extensa, tá? O que é miopia? É a pessoa que tem uma pressão no seu globo ocular de cima para baixo. Ela tem miopia, tem dificuldade para enxergar de longe. A pessoa que tem uma pressão no globo ocular na horizontal, ela vai ter hipermetropia, ou seja, dificuldade para enxergar de perto. Então, miopia, dificuldade para enxergar de longe. Hipermetropia, dificuldade para enxergar de perto. Olha aí como é que é a visão de uma pessoa míope. Essa é a visão de uma pessoa míope. Ela tem dificuldade para enxergar de longe. Olha aqui que os prédios estão longe. Quando ela coloca uma lente corretiva, ela consegue enxergar de maneira correta. Já a hipermetropia é a dificuldade para enxergar de perto. Olha aqui, a pessoa com hipermetropia, ela enxerga dessa forma aqui. Quando você coloca uma lente corretiva, você vai enxergar da maneira correta. E aí diz o seguinte, uma pessoa percebe que a maior distância em que ela enxerga nitidamente um objeto é 0,80 metros. Está vendo que não está em centímetros? Qual é a convergência da lente para corrigir a miopia deste olho? Aí ele fala, para fazer com que o objeto, ponto objeto, localizado no infinito, onde essa pessoa não vê bem, conjugue, ou seja, converta a imagem com esse olho um ponto imagem virtual de 0,80 metros, distância máxima em que ela enxerga nitidamente. Então, a pessoa só consegue enxergar nitidamente até 80 centímetros. E aí a gente precisa, então, colocar uma lente corretiva para que ela enxergue corretamente a um ponto objeto maior, tá bom? Aí a gente vai utilizar o quê? Aquela equação que a gente já tinha visto anterior, né? Olha aqui, ó, 1 sobre P mais 1 sobre P' é igual a 1 sobre F, né? Que é a mesma coisa que C. E aí nós vamos colocar 1 sobre P, a gente não tem, é igual a zero, por quê? Porque está no infinito, mais 1 sobre menos 0,8, que é igual a C. Portanto, nós vamos ter, então, uma lente colocada, aliás, uma lente com convergência de menos 1,3 dioptrias. Aí lembra do que a gente falou anteriormente? Se for positivo, é uma lente convergente, se for negativo, é uma lente divergente. Está vendo como que o conhecimento a gente vai absorvendo? Olha lá na resolução, ó. Como previsto, a lente deve ser divergente. Por quê?
o sinal foi negativo. Observe que para obter uma convergência diretamente em dioptrias, basta utilizar unidades de distância em metro. Então, sempre para calcular dioptria, tem que estar em metros. Quando a gente vai calcular apenas a distância, pode sim estar em centímetros. E ele continua dizendo, você pode estranhar que um ponto no infinito possa ser visto a 0,8 metros, e que para quem vê, ele continue onde estava antes de o observador pôr os óculos no infinito. Há duas justificativas para essa questão. A primeira é física. Um ponto no infinito, como já comentamos várias vezes, implica um feixe de luz incidente paralelo, tá? Paralelo ao eixo principal. E nesse caso, praticamente não há diferença entre os raios de luz. Ou seja, o feixe de luz que vem de um ponto localizado a 0,8 e também é quase paralelo. Então, não tanto faz ele vindo a uma distância mais longe como mais perto, tá aqui. E aí, gente, a questão de instrumentos ópticos, eu não vou delongar, até fiz bem pequeno, porque eu já imaginava que ia ficar bem grande esse material. Aí, na questão de instrumentos ópticos, a gente pode pegar no início da próxima aula, na quinta-feira que vem, que eu vou fazer a resolução da atividade de fixação, né, da semana 4, a gente fala um pouco mais sobre instrumentos ópticos, tá bom? Qual tipo de lente e tal, e aí a gente deixa para outra aula, senão vai ficar muito extenso. Beleza? Otávio, Paulo, tem alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Professor, Sim. também tem o defeito de visão astigmatismo, certo? Uhum. Como é que o pessoal faz para fazer uma lente para uma pessoa que tem miopia e astigmatismo ao mesmo tempo, sendo que uma lente é divergente e outra é convergente? Sim, aí você já viu que a pessoa usa uma lente. Como é que é o nome, gente? Deixa eu lembrar aqui. Deixa eu pegar aqui. Ah, tá. Você já ouviu falar em lente multifocal? Não. Você nunca ouviu o nome, mas você já viu a lente. Quer ver que você vai ver? Você vai Eu uso a ver. lente, eu tenho os dois. Ah, tá. Então, mas você tem uma partezinha mais grossa na parte de baixo, não tem? Tem. Então, é aquilo ali. Lente A lente, multifocal. Quando a você lente vai ela, olhar para longe, você olha na parte de cima da lente. Quando você vai olhar para baixo, você olha na parte de baixo da lente. Olha aqui, ó, lente multifocal. a minha ela é grossa nas pontas e embaixo. Uhum. Olha aqui, ó. A lente multifocal, olha aqui, ó. Ela é assim, ó. Olha, longe, médio e perto. Normalmente, quando você pega um óculos de uma pessoa mais velha, ela vai ter um ponto aqui embaixo que você vai ver que ela é bem mais grosso, né? E aí isso aqui vai fazer, essa parte de baixo aqui é para a hipermetropia. Essa parte de cima vai ser para miopia, ou seja, dificuldade de enxergar de longe, você olha para cima. Dificuldade de olhar de perto, você olha para baixo. E aí isso aqui é uma lente completa, né? Uma lente que tem longe, médio e perto. Tem gente que tem hora que tira a lente ou tira o óculos para ver, né? Porque ele já sabe que distância que ele vai enxergar. Olha aqui como é que fica, ó, a diferença. Olha aqui, ó. Você entendeu? Então, no caso seu, Paulo, você usa uma lente multifocal, porque você tem miopia e hipermetropia, ou seja, você tem a pressão no seu globo ocular, ela é tanto na vertical quanto na horizontal. Deu para responder mais ou menos? Obviamente eu não sou um oculista, né? Mas tem um pouquinho de Entendi. conhecimento. Entendi. Tranquilo, então. Paulo, Otávio, muito obrigado pela participação de vocês. Eu vou estar, então, aqui parando a apresentação. Como só teve somente vocês dois, tá fácil de fazer a lista de chamada de hoje. Obrigado, até a nossa próxima aula, tá bom? Valeu. Deixa eu só interromper aqui a gravação. Tá